Nesta quinta-feira, em São Paulo, 40% dos clientes da Enel ainda aguardam ou aguardavam o restabelecimento do serviço de energia. O prefeito Ricardo Nunes quer a saída da empresa da cidade. Não é de hoje que São Paulo enfrenta problemas com falta de energia elétrica. Um temporal, em 3 de novembro, deixou 2 milhões e 100 mil imóveis em 24 cidades da região metropolitana no escuro. E alguns deles continuaram assim por uma semana. O caos se repete na cidade de São Paulo desde segunda-feira. Antes de ontem fiquei até tarde da prefeitura discutindo esse tema, para a gente ingressar novamente na justiça, fazer uma representação para a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque tem que acabar, essa empresa precisa sair daqui. Então a gente está com esse sofrimento de uma empresa que fala que tem um plano de contingência, porque quando a gente ganhou a ação, a primeira, daquele ocorrido no dia 3 de novembro, a justiça concedeu para a Prefeitura de São Paulo que eles apresentassem o plano de contingência e cumprissem, eles não cumpriram. Então, a tempestade que atingiu a capital paulista nesta semana derrubou mais de 200 árvores. Cerca de 70 mil pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas. Ontem, a Enel informou que já havia restabelecido o serviço de energia elétrica para 60% dos clientes. E hoje ainda tinha quem esperava pelo restabelecimento da luz. De acordo com a Enel, para normalizar a situação, foi reforçado o número de trabalhadores nas ruas. Nesta quarta, Ricardo Nunes, então, pediu uma apresentação para localizar os caminhões pelo site da empresa. Porque o Max me mandou um WhatsApp dizendo que tinha 800 equipes. Mentira, né? É mentira, ele é mentiroso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, preferiu se calar e não tem se posicionado sobre a questão, o que tem deixado ainda mais os clientes da Enel irritados. Bom, como acabamos de ver na reportagem, ninguém mais aguenta os apagões e a inércia da Enel em resolver esse problema. Portanto, o Brasil News conversa agora ao vivo com o doutor Luiz Felipe de Oliveira, que é professor de Direito do Consumidor e vai falar sobre o assunto e como você, que foi prejudicado como cliente, pode recorrer. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Brasil News, seja muito bem-vindo. Minha primeira pergunta é: quem regula a Enel? A Prefeitura de São Paulo pode, de fato, pedir o cancelamento do contrato, como disse o prefeito Ricardo Nunes, ou não é de responsabilidade da Prefeitura? Oi, boa noite. Na verdade, todos os serviços de eletricidade eles são de competência da União Federal. E quem regula, quem fiscaliza, quem tem essa possibilidade de pedir a chamada caducidade do contrato de concessão é a ANEEL. Então, no caso, a Prefeitura, ela pode sim pedir para a ANEEL entrar com um processo de fiscalização, para daí, se a ANEEL entendeu que foram descumpridos as exigências do edital de concessão dela para a energia elétrica, aí sim ela pode declarar a caducidade e aí romper o contrato que a Enel tem, que vai até 2028. Doutor Luiz Felipe, prazer em conversar com o senhor aqui ao vivo, na Rede Brasil. Como o cliente que se sente prejudicado pode ir atrás dos seus direitos nessa história aí? O senhor é advogado, especialista nessa questão de defesa do consumidor. Orienta a gente aí, doutor. O principal ponto, irmão, é nós podemos sempre entrar o mais rápido possível com a empresa. Ela tem 2 prazos: 10 dias para validar uma reclamação ou ressarcimento de algum produto que não seja perecível, que seja fácil de consertar, e 1 dia se for algum equipamento que mantenha alimentos ou mantenha produtos médicos. Depois desses 10 dias, ela vai dizer se ela faz o ressarcimento ou não, conforme uma portaria, uma resolução da ANEEL nesse sentido. Além disso, ela tem depois 90 dias para fazer o pagamento se ela achar que teve aí um prejuízo causado por causa da falha do serviço da falha da prestação de serviço que ela tem que fazer para a gente. Doutor Luiz Felipe, agora o que pode ser ressarcido? Por exemplo, queimou uma geladeira, uma TV, pode ser ressarcido? Pelo que você fala, na teoria o processo parece fácil, mas na prática é difícil o cumprimento desses prazos, pessoas receberem em 90 dias? Não, excelente sua colocação. Tudo, exatamente tudo pode ser alvo de ressarcimento. Então, o que a gente tem de danos materiais
queimou uma geladeira, queimou um aquecedor de água, queimou uma televisão, queimou até o computador, perdi os alimentos dentro da geladeira. Todos esses produtos, eles podem ser ressarcidos, só que aí cabe ao consumidor comprovar que ele teve esse prejuízo. Ele não pode somente alegar que a geladeira dele estragou e ele tem que realmente levar para a Enel um comprovante, uma nota fiscal, que tinha produtos dentro da geladeira, mais ou menos no período que teve a perda de energia elétrica, aí, que nem aconteceu no apagão passado, que ficaram uns 3, 7 dias, né, sem energia elétrica. A gente precisa de um advogado para entrar na justiça direto ou vai pela Associação aí de Defesa dos Consumidores? Tem vários caminhos, Emmanuel. O primeiro, eu recomendo sempre, procura primeiro a empresa de eletricidade, a Enel, para ver se ela consegue fazer o ressarcimento. No site dela tem até uma área somente para isso. Se você não ficar satisfeito com o ressarcimento, pode procurar o PROCON, que também não precisa de advogado, pela página você consegue ter o atendimento deles, também é muito eficiente muitas vezes. E se não tiver uma solução via PROCON, aí sim a gente recomenda procurar um advogado, a Defensoria Pública, em alguns casos mais coletivos, digamos, um condomínio todo, etc., pode procurar inclusive até o Ministério Público, porque também é obrigação do Ministério Público nas questões de consumidor. Agora, doutor Luiz Felipe, o que muita gente reclama é um problema básico, é conseguir falar, conseguir ser atendido pela Enel. O que a gente deve fazer? Porque nas últimas chuvas aqui, acho que de segunda-feira, a própria Enel emitiu uma nota oficial falando para não ligarem para o telefone que estaria congestionado, que era para entrar em contato pela internet, mas pela internet sem energia elétrica você também não consegue, né? Exato. Pelos acordos de concessão, é obrigatório a concessionária ela ter um atendimento telefônico com uma pessoa falando. O que as empresas têm feito é o atendimento eletrônico, que nem você falou, pelo computador, ou até por alguns aplicativos como os de conversa, como o WhatsApp, que é o mais famoso. Se você não consegue ser atendido nem por um caminho, nem por outro, a solução que eu dou para os consumidores é buscar na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que fiscaliza e cobra das empresas de energia, de concessão de energia elétrica, o atendimento ao consumidor. Aí eles podem receber reclamação, o consumidor vai falar que tentou entrar em contato com a prestadora, no caso a Enel, e aí a própria agência ela pode iniciar um processo contra a empresa ou mandar que ela entre em contato com o consumidor, que também tem sido uma maneira eficaz para solucionar problemas com as concessionárias de energia elétrica. A gente está vendo aí que o prefeito de São Paulo está bravo com a Enel, né? Chegou a ponto de chamar o diretor-presidente, sei lá, o responsável pela empresa lá de mentiroso, que não tinha tanta gente aí cuidando. Mas eu imagino que a prefeitura também tem responsabilidade nessa história, não é? Principalmente na manutenção das árvores, né? Sistema de poda, o cuidado, quando um indivíduo, o consumidor lá da sua casa liga para a prefeitura, tem uma árvore caindo aqui na frente da minha casa. A prefeitura demora 5, 6 meses, 1 ano para resolver o problema. Quer dizer, a prefeitura também tem a sua responsabilidade e pode ser objeto de uma ação judicial nesse sentido também, de reclamação, doutor? Pode sim, irmão. O primeiro ponto é os caminhos que tem para você pedir a poda de uma árvore, ligar no 156 ou no site da prefeitura, mas a gente sabe que eles têm algumas dificuldades, eles têm alguns empecilhos. Um caminho mais próximo ao cidadão é ir na subprefeitura e apresentar suas reclamações e ser atendido por alguém pessoalmente, também é um caminho. E se você não conseguir ser atendido, a própria prefeitura tem um sistema de controladoria que também vai cobrar dos seus próprios órgãos um atendimento a essa pessoa. Se tudo isso falhar, vou bater na casa do prefeito, vou lá na Praça da Sé, lá na Praça Ramos, fazer um piquete, não. Você pode fazer pelo caminho judicial, aí procurar um advogado, procurar um defensor público, ou mesmo o Ministério Público, informando que tem situações, e às vezes algumas situações que a gente sabe de risco, de árvores que estão para cair, árvores que estão já mortas, e só estão ali esperando serem retiradas, e aí você pode pedir que o judiciário faça essa determinação, porque aí, pela força do judiciário, se você não cumprir, se o órgão público não cumprir, aí tem uma responsabilização administrativa e até às vezes alguma questão criminal, inclusive.
Doutor Luiz Felipe, é uma ação mais forte, por exemplo, os moradores de um condomínio se unirem para fazer uma ação coletiva do que cada morador individualmente promover uma ação? Sempre que você entra com uma ação de nível coletivo, ela recebe sim uma força maior. O que a gente só pede com ela, porque as individualizações dos prejuízos, dos danos, elas às vezes não conseguem ser feitas esse tipo de ação de maneira separada rapidamente. Então, o que a gente pode recomendar? O condomínio, a associação de moradores pode entrar com medidas contra a prefeitura para tomar providências, mas você também pode reunir várias pessoas num processo só, que é o que a gente chama de... É um tipo de ação coletiva, mas é uma ação que tem vários autores. Nesses casos, você tem as associações de moradores ou o condomínio que pode fazer isso em nome dos seus moradores também, sem nenhum tipo de problema. E sim, tem sempre mais força quando é coletivo. O doutor Luiz Felipe teve um problema hoje com uma árvore que caiu um cliente lesado, na frente da casa. Assim. Como é que foi essa história, doutor? O que aconteceu lá na sua casa? Caiu a árvore lá na frente e não deixou entrar em casa para dar essa entrevista aqui, que foi... A gente teve uma certa dificuldade de conversar com o senhor por causa desse evento aí, né, esse acidente. Atrasamos um pouco. Como é que foi? Infelizmente, tem árvores que estão já mortas por dentro, né, impregnadas de cupim. E aí, quando acontecem esses eventos climáticos mais extremos, com ventos de 60, 90 km por hora, a tendência é acabar fazendo a árvore cair e aí atrapalhar a vida de todo mundo, né? Eu acredito que essa semana... Todos nós, todos os bairros, tivemos aí situações de não poder acessar a rua de casa, ou ter uma dificuldade pior para ir para o trabalho, então, ou voltar para casa. Então, a gente sempre pede aí para a prefeitura estar cuidando desse tipo de procedimento. E na questão, juntando isso com a eletricidade, também a questão de aterrar os cabos de eletricidade, que nos postes e nas árvores acabam gerando todo o transtorno aí que a gente tem visto com a Enel e a prefeitura. Eu colocaria que a responsabilidade pode ser dos dois aí em certos momentos. Mas é isso aí. Obrigada, doutor Luiz Felipe de Oliveira, professor de Direito do Consumidor. Obrigada pela sua entrevista aqui no Brasil News. Até uma próxima. E até a próxima, então, doutor. Imagina. Nós vamos conversar agora com o comentarista Ney Gonçalves Dias. Ele faz um alerta sobre as novas previsões de chuvas fortes em boa parte do Brasil. E diz que ainda estamos muito atrasados em relação à prevenção de catástrofes naturais. Fala, Ney. Agora, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, informa que até amanhã, sexta-feira, São Paulo, capital, e muitas cidades do interior que estão relacionadas pelo Instituto, poderão receber fortes chuvas com ventos de até 60 quilômetros e a possibilidade de granizo, ou seja, nós tivemos 2 chuvas fortes essa semana, mas sem granizo. E a expectativa é de que o Inmetro diz que pode ocorrer chuvas com granizo até às 10 horas de sexta-feira. Se olha o tempo lá fora, não está muito calor, também não está muita coisa, o céu está razoavelmente azul. Também era assim ontem. Ontem chegou a 34 graus em vários lugares da capital. Ontem foi um dos dias quentes já desse ano de 2024. E você viu que caiu uma chuvarada à tarde e depois, de madrugada, uma chuva muito mais forte. Pois bem, tem solução. O Japão, os brasileiros que moram no Japão, um deles informou recentemente que está um mês no Japão e que lá no Japão ele foi instado a frequentar uma aula de japonês e a aula para enfrentamento de terremotos. Então, que esses 2 terremotos que aconteceram recentemente no Japão, ele estava razoavelmente preparado para tomar as providências. Uma delas, que é a mais simples, é você sair imediatamente dos locais fechados e procure um lugar aberto, principalmente uma praça. Então, veja você o seguinte, o Japão teve vítimas do primeiro terremoto, do segundo terremoto, o que é lamentável, mas ele tem preparado a população, inclusive os brasileiros que estão lá. Aqui ninguém prepara nada para nada, nem para chuva de granizo. E o Brasil News vai agora para um pequeno intervalo. Voltamos já já. Fique com a gente.